Seja bem-vindo a mais um Raiz, episódio 3. Hoje a palavra é tzadik. Tzadik significa um homem justo. Essa palavra, ela vem do verbo tzadaká, que significa fazer o que é justo, fazer o que é reto. E esse verbo vem da palavra tzedek, que significa justiça, integridade. Então, um homem justo, ele anda debaixo da justiça do Senhor, é um ser humano normal, mas que é humilde, anda em retidão, entendendo que se deve fazer o que é certo, da maneira certa. Então, ele entende que uma pessoa que rouba, ela deve devolver o que roubou, uma pessoa inocente não deve ser maltratada, não deve ser prejudicada, e que uma pessoa que comete um mal, ela deve ser corrigida para que pratique o bem. O tzadik também entende que a sua vida, ela caminha segundo um propósito. Tudo tem um propósito debaixo dos céus e que todas as coisas conectam ao El Tzadik, que é o Deus justo, o nosso Criador dos céus e da terra. Ele também entende que todas as suas más inclinações, os seus sentimentos negativos podem ser controlados e ele domina todas os seus impulsos, ou seja, os sentimentos ruins como inveja, vaidade, raiva, tristeza, eles até podem vir, mas ele sabe como dominá-los, ele sabe como controlá-los. Nós temos muitos exemplos de homens justos nas escrituras, a começar por Noé, que foi considerado um homem justo dentro da sua geração, que era uma geração que praticou muita maldição, mas ele se separou, ele não andou com as mesmas práticas que aquele povo andava, com tanta violência e com tantas abominações diante do Senhor. Depois nós temos Abraão, que recebeu a promessa, de ser pai de multidões, pai de nações. Ele intercedeu, inclusive, quando soube que a cidade de Sodoma e Gomorra seria destruída, perguntando para o Senhor se houvesse 50 justos, 40 justos, 45 justos, 30 justos, 20, 10, se o Senhor não ia poupar a cidade. O Senhor respondeu que se ele encontrasse, sim, mas não foi achado, e somente o seu sobrinho Ló foi poupado junto com a sua família e foi tirado de Sodoma antes que aquela cidade fosse destruída. Depois nós temos Moisés, que durante os 40 dias que ele ficou no monte recebendo as leis, o povo de Israel se corrompeu, construindo um bezerro de ouro para adorar. E então Moisés, sabendo que o Senhor ia se afastar e que ia destruir aqueles homens que estavam praticando tal abominação, ele intercede pedindo perdão pelo povo e pedindo para que o Senhor não se afaste deles, porque se o Senhor não fosse com eles, ele não sairia do lugar onde o Senhor estava. Depois nós temos a intercessão de Daniel, quando descobriu sobre o período das profecias que Jeremias determinou de 70 anos de cativeiro. Esse tempo passou, Daniel calculou que esse tempo havia passado, ele que já estava andando separado, ele vivia no palácio do rei persa, mas ele não se contaminou com as práticas nem com a cultura daquele povo. Ele permaneceu agindo como um judeu, agindo com justiça, com retidão, com bondade. E então ele intercede pelo povo, ele clama ao Senhor, ele faz um jejum em arrependimento aos pecados, não só dele como do povo, e o Senhor atende e traz a resposta, inclusive traz revelações sobre os tempos futuros. E depois, por fim, vou terminar com o maior homem justo que se teve na terra, que é Yeshua, Jesus, o ungido. Ele que praticou toda a justiça do Eterno, ele que andou segundo a reta justiça, cumpriu todos os estatutos, cumpriu todos os mandamentos e se entregou à morte, morrendo no madeiro, que era considerada a morte mais maldita por conta dos pecados da humanidade. Ele morre em nosso lugar e por ter morrido de forma injusta, porque ele não tinha nenhum pecado para ser considerado maldito e pendurado no madeiro, ele então vence a morte, vence o pecado, e através dele e da nossa fé de que ele é o Filho unigênito e de que ele era um homem que veio cumprir todos os estatutos e mostrar que sim, é possível você ser justo, nos traz a redenção dos nossos pecados e nos traz uma vida nova. E todo aquele que crê nele e pratica a justiça do Eterno é considerado um tzadik.
Então, que você tenha isso no teu coração e que você busque andar em retidão, em integridade, em bondade, tendo domínio sobre as suas emoções, porque isso é possível, afinal de contas, um dos frutos do Espírito é domínio próprio e o Espírito do Senhor foi entregue a você como um selo. Que o Senhor te abençoe e caso você não tenha ainda o Espírito do Senhor, entregue a sua vida para Jesus, para receber e para andar nessa justiça, debaixo desse amor, dessa bondade, que é muito bom. E é isso, Raiz, terceiro episódio se encerra por aqui e sexta-feira tem Só Pra Tu Saber. Até mais, boa semana.